Como a gente resolveria esse problema se a solicitação fosse, por exemplo, um resfriamento ΔT só nessa barra AB, no tirante? Bom, se a barra é resfriada, ela tende a diminuir de comprimento, né? Então ela vai puxar o ponto A para baixo e vai puxar o ponto B para cima. Obviamente a estrutura vai reagir a isso e vai gerar um esforço de tração na barra, né? E como é que a gente calcula esse esforço? Bom, não vai ser por equilíbrio, porque essa estrutura é hiperestática. No fundo, resolver esse problema para essa solicitação é muito parecido com resolver para uma solicitação qualquer. Vamos escolher aqui a nossa isostática fundamental, a mesma da situação anterior. É isso, né? A solicitação ΔT, uma variação de temperatura é uma solicitação, como um carregamento. É só nessa barra. Só no tirante. Tá? Então acho que está clara essa ideia, né? O tirante ele tende a diminuir de comprimento, ele vai puxar a estrutura. Ou seja, ele vai aplicar uma força X, vai puxar o ponto A para baixo com uma força X e vai puxar o ponto B para cima com a mesma força X. É a mesma força porque essa, no final das contas, é a força normal de tração no tirante. Por equilíbrio, é X em cima e X embaixo. Tem que ser assim. Tá? Bom, isso aí eu acho que ninguém erraria, né? Agora, como é que a gente calcula x? Vai ser por uma condição de compatibilidade. Aqui é que a gente precisa tomar cuidado. Lembra, eu sempre falo que a gente não é obrigado a saber o que vai acontecer, mas se a gente souber mais ou menos, ajuda. O que a gente espera que aconteça nesse problema? A gente espera que o ponto A seja puxado para baixo e o ponto B seja puxado para cima. Ou seja, a gente espera que essa estrutura daqui, esse nó vai rodar de um certo jeito, e olha, por uma questão de simetria, o outro vai rodar igualzinho. Né? Então, sei lá, aqui vai acontecer alguma coisa assim. Vai ser uma deformada simétrica necessariamente. E aqui vai ter flexão também, esse ponto vem parar aqui. Esse outro ponto, idem, ele vai fazer assim, eu estou exagerando bastante a magnitude dos deslocamentos, vai fazer assim. Esse aqui vai ser o deslocamento vertical do ponto A. E esse vai ser o deslocamento vertical do ponto B. Claro que eles não têm essa ordem de grandeza, né? Mas é preciso tomar muito cuidado nessa figura, sempre. Esse ponto só desce na vertical, nós já vimos por quê. E esse aqui também, só sobe na vertical. Tá certo? Agora vejam, se o ponto A desce e o ponto B sobe, é porque no final das contas a barra encurtou. Essa barra AB vai sofrer um encurtamento. O ΔL dessa barra só é compatível com o que aconteceu daquele lado se for um encurtamento. Tá? Bom, e aí como é que ficaria a equação de compatibilidade?
Quando eu fiz essa figura, eu estou definindo essas variáveis. VA foi definido positivo para baixo, VB positivo para cima, delta LAB é um encurtamento. E elas estão desenhadas de uma forma que elas já são compatíveis. Então agora eu tenho que dizer assim, veja se vocês concordam. O encurtamento total dessa barra tem que ser quanto o ponto A desceu mais quanto o ponto B subiu. Tá certo? Isso é uma relação geométrica, hein? A gente está acostumado a pensar, não, mas se encurtou é porque o ΔL é negativo. Não, o ΔL não tem sinal, isso é uma relação geométrica entre essas coisas. O que essa barra encurtou é quanto o ponto A desceu mais o quanto o ponto B subiu. Tá? Não existe um sinal pré-estabelecido para os ΔLs. A convenção é o que eu desenhei nessa figura. O ΔL, isso é que é entendido como positivo. Tá? Porque é uma relação geométrica, são medidas aqui. O cuidado que eu tenho que tomar nesse problema, além desse, é o seguinte. Bom, VA e VB todo mundo sabe calcular, é fazer exatamente a mesma coisa que nós fizemos anteriormente. É aqui que é preciso tomar cuidado, no ΔL. Como é que eu tenho que escrever esse ΔL aqui? Existem dois efeitos nessa barra. Existe a temperatura que tende a fazer ela diminuir de comprimento. E existe essa normal de tração que tende a fazer ela aumentar de comprimento. Eu posso dizer que os dois são iguais? Bom, se eu disser que os dois são iguais, a barra não muda de comprimento. Né? O que ela diminuiria de comprimento pela temperatura é igual ao que ela aumentaria de comprimento pela normal de tração. Não é esse o caso. A barra vai diminuir de comprimento, a gente sabe que isso vai acontecer. Isso quer dizer que a temperatura prevalece sobre a normal. O encurtamento pela temperatura é maior do que o alongamento pela força normal. Ou seja, na comparação da barra com a barra livre no espaço, ela não vai diminuir tanto quanto ela gostaria pela temperatura, porque o resto da estrutura vai se opor. Mas ela ainda vai diminuir menos do que ela gostaria. Na hora de escrever esse ΔL, eu tenho que escrever assim, ó. É alfa vezes 2L, que é o comprimento dessa barra, vezes o ΔT, é quanto ela encurta pela temperatura, e o ΔT aqui está em módulo, esse menos é só para indicar que é um resfriamento, né? Isso é quanto ela vai encurtar pela temperatura, menos o que ela vai aumentar de comprimento pela força normal, x vezes 2L dividido por EA. Tá? Então veja o que vai acontecer aqui. O VA e VB vão depender só de x. Isso aqui é função de x. E no primeiro membro tem o x e a solicitação ΔT. É assim que a temperatura entra nesse problema. Não tem nenhum carregamento externo. Ela entra dessa forma. Tá? Resolvendo essa equação, a gente calcula o x em função do ΔT. Tá? Então muito cuidado com esses sinais dessas coisas. Tá? Interpretem isso fisicamente. Esse menos significa resfriamento. Resfriamento significa que essa barra vai diminuir de comprimento. Né? E aí as coisas entram, a gente consegue escrever essas grandezas de uma forma mais natural. Tá bom?